Bom dia! Programa Respostas está de volta nesse 18 de maio. Estamos ainda no tempo pascal, um tempo da ressurreição. Cristo ressuscitado vive entre nós, um tempo de renovar a nossa fé, de renovar a nossa esperança na certeza de que Deus cumpre a sua palavra, aquela palavra onde Jesus diz: eu estarei convosco todos os dias até o fim dos tempos. É esta palavra, é este Cristo ressuscitado que nos anima a continuar buscando nos caminhos da nossa vida as respostas que nós precisamos no nosso caminho de discernimento. É verdade, o caminho para a vida, o caminho para a nossa realização passa também, infelizmente, por atalhos, por momentos difíceis, os altos e baixos da caminhada. Mas o cristão sabe que a lâmpada, a luz que ilumina o seu caminho, a gente encontra em Deus. Ninguém mais do que Deus, que nos fez, que nos ama. E esse Deus que é a plenitude da vida, não sei se vocês lembram, mas esta semana nós tivemos uma das leituras do Evangelho, o Evangelho proclamado, que falava, Jesus dizia: eu vim para que todos tenham vida e tenham vida em abundância. Significa que Deus não quer mediocridade, o Senhor não quer mediocridade, o Senhor não quer que nós vivamos, sabe, aquela vidinha? Jesus, o Senhor não quer ninguém sobrevivendo, mas vivendo intensamente. Esse é o projeto de Deus. E o programa Respostas é um programa, uma iniciativa que eu louvo muito. E a TV Imaculada esteve inspirada quando retomou também esse programa, porque vivemos um tempo de muita confusão, né? Todo mundo diz tudo, diz o contrário de tudo, as tendências, tem hora que tem gente que puxa para o A, tem gente que puxa para o Z. E aí, o cristão, como que fica no meio desse mundo turbulento? O cristão tem que seguir a bússola da fé. Exatamente, é na fé, é na escuta da palavra de Deus e da tradição inspirada pelo Espírito Santo que nós buscamos a palavra de Deus que ilumina o nosso caminho de fé. Exatamente. Por isso que agora nós vamos dar continuidade à leitura desse texto que a gente escolheu para que você possa fazer um percurso didático, pedagógico com a gente. E hoje a Dei Verbum, que é o documento do Concílio Vaticano II, que fala sobre a palavra de Deus, vai fazer exatamente, sabe qual é o tema de hoje? A Igreja venera a Sagrada Escritura. Exatamente. O número da Dei Verbum de hoje, da leitura que você vai acompanhar, vai nos falar exatamente da importância que tem a Sagrada Escritura dentro da vida da Igreja. Vamos acompanhar então, neste momento, a leitura do texto da Dei Verbum. A Igreja venera as Sagradas Escrituras. A Igreja venerou sempre as Divinas Escrituras, como venera o próprio corpo do Senhor, não deixando jamais, sobretudo na Sagrada Liturgia, de tomar e distribuir aos fiéis o pão da vida, quer da mesa da Palavra de Deus, quer da do corpo de Cristo. Sempre as considerou e continua a considerar, juntamente com a sagrada tradição, como regra suprema de sua fé. Elas, com efeito, inspiradas como são por Deus e exaradas por escrito de uma vez para sempre, continuam a dar-nos imutavelmente a palavra do próprio Deus e fazem ouvir a voz do Espírito Santo através das palavras dos profetas e dos apóstolos. É preciso, pois, que toda a pregação eclesiástica, assim como a própria religião cristã, seja alimentada e regida para a Sagrada Escritura. Com efeito, nos livros sagrados, o Pai que está nos céus vem amorosamente ao encontro de seus filhos, a conversar com eles, e é tão grande a força e virtude da palavra de Deus que se torna o apoio vigoroso da Igreja, solidez da fé para os filhos da Igreja, alimento da alma, fonte pura e perene de vida espiritual. Por isso, se devem aplicar por excelência à Sagrada Escritura as palavras: a palavra de Deus é viva e eficaz, capaz de edificar e dar a herança a todos os santificados. Dei Verbum número 21. Como é importante para nós escutarmos a palavra de Deus, porque é essa palavra que guia o nosso caminho de fé. A Dei Verbum de hoje vai, depois de um percurso que nós fizemos falando da importância do cânon do Antigo Testamento, eu não trouxe o texto aqui para vocês, mas de fato a Igreja, quando decidiu
optar pelos livros do Novo Testamento, dessa tradição que primeiro foi oral, de cartas escritas entre as comunidades, entre os apóstolos ou testemunhas que conheciam os apóstolos, essas tradições aos poucos foram sendo condensadas e constituíram aquilo que nós chamamos de Novo Testamento, a nova aliança. Mas o que pensaram os cristãos primitivos? O que fazemos com todo o Antigo Testamento? É revelação de Deus também, porque Deus não começou agora a revelar-se. Cristo é a plenitude da revelação. Isso significa que a revelação tem um longo caminho pela história, que inicia lá já no início, na antiga aliança com os patriarcas, vai passando pelos profetas. Todo o Antigo Testamento foi assumido pela igreja como livro revelado. Digamos assim que, de certa forma, nós assumimos como revelação o livro de uma outra tradição religiosa, mas que nós nos entendemos exatamente em profunda comunhão com a continuidade dessa história. E por isso que Cristo, na plenitude dos tempos, Deus enviou seu Filho, nascido de mulher, diz a palavra de Deus, para dizer que a encarnação de Deus na história acontece no momento preciso. Deus entra na história. O Verbo de Deus se fez carne. A palavra pronunciada pelos profetas, a palavra que revela o conteúdo da própria fé, que revela Deus e o seu mistério, agora se encarnou. Por isso que Cristo e o Evangelho para nós têm uma importância fundamental. Nós podemos dizer sem errar que os Evangelhos são o coração da Sagrada Escritura, mas nós não podemos perder nunca a unidade de toda a Sagrada Escritura, Antigo e Novo Testamento. Falamos então, na verdade nesse programa anterior, na verdade na sequência, falava exatamente da excelência do Novo Testamento. Até porque, eu não sei se você se lembra, você que tem acompanhado o nosso programa, eu tenho insistido muito nisso, que você tem que ler o Antigo Testamento à luz do Novo. Significa que os óculos que eu tenho que ler, digamos assim, filtrar o Antigo Testamento, é sobretudo a partir da plenitude da revelação. Por quê? Plenitude significa que trouxe a plena revelação. Então tudo a partir de agora tem que ser ressignificado a partir do evento Cristo. Porque Cristo é o centro da revelação. Porque Ele mesmo é Deus. Ele veio de Deus. E o que a igreja está dizendo hoje no texto da Dei Verbum? Está dizendo que a igreja no Concílio Vaticano II retoma, prestem atenção nesse verbo, retoma a tradição que por muitos séculos, que por um inteiro milênio, dava uma importância muito maior à palavra de Deus. Você sabe como que se fazia teologia no início do cristianismo primitivo? Você sabe? Sabe como se fazia teologia? Se fazia teologia fazendo interpretação da Sagrada Escritura, fazendo exegese da Sagrada Escritura, que é a ciência da interpretação. Então, na sua origem, lá na fonte, o que é material de teologia? A Sagrada Escritura, a revelação é condensada na Sagrada Escritura, unida à Sagrada Tradição, que são estas inúmeras tradições orais que vão sendo transmitidas, que vão sendo trocadas entre as comunidades. Com isso vai se criando, digamos assim, a reflexão, os fundamentos, por assim dizer, da nossa fé. Então a palavra de Deus, a nossa fé, ela está impregnada da palavra de Deus. Ela busca ali a sua fundamentação. Nós podemos dizer que aquilo que o concílio também falou, que a Sagrada Escritura tem que ser a alma da teologia. E você percebe que depois do Concílio Vaticano II, a valorização da palavra de Deus, que é um caminho que está ainda em desenvolvimento. É verdade, nós católicos precisamos crescer muito no amor pela palavra de Deus, em conhecimento desta mesma palavra. Esta palavra de Deus escrita na Sagrada Escritura. E o texto da Dei Verbum de hoje falava que a igreja venera a palavra de Deus. Nós temos que ter todo um respeito pela palavra de Deus, exatamente porque a ação litúrgica divide a Santa Missa, a Eucaristia, que é o momento central da nossa fé, em duas mesas. São duas. A segunda mesa é a mesa do corpo do Senhor. A presença de Jesus real, viva na Eucaristia. Mas a primeira, atenção, esta é a segunda mesa. A primeira é a mesa do pão da palavra. A igreja tem que oferecer uma farta mesa da palavra de Deus. Por isso, quando as pessoas me perguntam assim, padre,
eu cheguei atrasado na missa, eu posso comungar? Sabe qual que é o critério que eu uso? São 2 mesas, 2, que integram a unidade da Santa Missa. Mas a primeira mesa é tão importante que eu digo, se você chegou e não deu tempo nem de ouvir o Evangelho, não tem sentido você comungar. Você não ouviu nem o Evangelho? Então primeiro nós comungamos da palavra, depois nós vamos comungar do corpo do Senhor. Então vejam que a igreja tem crescido muito. E o texto fala uma outra coisa muito importante. A Sagrada Escritura tem que ser a ponte da nossa espiritualidade. Junto com a Sagrada Tradição, que são essas tradições de textos que remetem aos apóstolos ou testemunhas oculares, que embora não estão contidas na Sagrada Escritura, mas que constituem para nós um conteúdo de fé, do sagrado depósito da fé. Por exemplo, não sei se vocês conhecem um documento que a origem, o autor deles, é colocado como os estudiosos dizem que foram escritos pelos apóstolos, a Didaquê, que era um livro de catequese muito presente para orientar as comunidades primitivas lá no início, lá nas origens, na fonte do nosso cristianismo. Então a gente percebe que a Didaquê foi o primeiro catecismo, É o primeiro catecismo. Ele foi escrito por apóstolos. Então, aqueles mesmos apóstolos, ou escrito por aqueles, vamos dizer assim, hoje a gente diria, os apóstolos tinham uma espécie de secretários, Por exemplo, Lucas. Lucas é uma espécie de secretário. Cada um deles acompanha um apóstolo, uma testemunha ocular do evento Cristo. E a gente pode dizer com certeza que a palavra de Deus revela-nos aquilo que Cristo fez e disse. Vou repetir. A palavra de Deus nos revela exatamente, na fonte puríssima da revelação que é Cristo, do evento Cristo, aquilo que Jesus disse, aquilo que Jesus falou. E isso, gente, é fonte de vida para a igreja. A palavra de Deus precisa ser redescoberta, nós precisamos amar muito mais a palavra de Deus. Todos os cristãos têm que ter uma espiritualidade profundamente impregnada. Eu acho bom que nós tenhamos a espiritualidade baseada também na devoção às testemunhas, que são santos, que viveram de maneira heróica o testemunho da própria fé. Mas atenção, o santo é um evangelho vivo. Por que nós dizemos que uma pessoa viveu como Deus quer? Porque nós sabemos o que Deus quer na palavra de Deus. O santo é um evangelho vivo. É uma Sagrada Escritura que fala para nós, que vive um elemento importante dessa palavra de Deus. Então, é importante, gente, a gente voltar a fazer a redescobrir a importância da palavra de Deus, que deve ser venerada como é venerado também o corpo santo do Senhor. Então nós estamos encerrando esse primeiro bloco e eu gostaria de dizer que você vai poder participar. Esse nosso programa oferece a todos essa possibilidade. Então o telefone para você enviar sua pergunta, que nós vamos iniciar já no segundo bloco, é 3349-1015. Então nós já voltamos e você permaneça aí conosco.